Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Angra em Revista. Connosco está o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Dr. Almenezes. Muito boa tarde. Por estar connosco mais uma vez e pela disponibilidade. Presidente, decorreu entre os dias 12 e 15 o colóquio de turismo militar. Angra tem mais do que condições para oferecer. Angra e Ilha Terceira, porque em ambos os concelhos nós temos um conjunto de infraestruturas militares de grande dimensão que tem, neste momento, já um historial grande, mesmo a base das Lajes, que é bem mais nova do que o castelo aqui de São João Batista, mas ainda assim tem história e tem muita história para mostrar. E de facto nós temos na ilha, e agora falando aqui no caso de Angra, estruturas que são extraordinárias, quer pela sua forma física, pela sua arquitetura, quer particularmente pelo papel histórico que tiveram e que são fortemente atrativas para quem nos visita e inclusivamente para uma forma especializada do turismo, porque há quem viaje especificamente para visitar sítios com história militar. No caso de Angra, para além da Fortaleza São João Batista, que é a maior fortaleza que está aqui na Bacia do Atlântico, portanto é de facto uma estrutura imponente e com um valor arquitetónico imenso, também temos o Museu Militar, ali na Boa Nova, que é um dos melhores museus do ponto de vista dos armamentos e das fardas a nível do país e um dos grandes museus a nível europeu de temática militar. Por isso, de facto, nós temos aqui duas estruturas com grande valor e que só por si justificariam a inclusão de Angra nos roteiros do turismo militar. Mas depois temos toda esta cortina de fortes em torno da ilha, infelizmente alguns a precisar urgentemente de preservação, porque estão a ser fortemente erudidos pelo mar e se não fizermos nada vamos perder alguns, mas é de facto uma temática que tem que ser trazida também para a primeira página das preocupações de quem tem a gestão do património cultural, sejam os municípios, sejam o governo, porque de facto nós temos uma cortina de fortes, que particularmente aqui no sul da ilha, mas também alguns noutras zonas da ilha, que merecem ser preservados e ser valorizados. E depois temos a base das Lajes, com toda a sua história, é que se pode ligar também à Segunda Guerra Mundial, o desembarque dos britânicos aqui na Ilha Terceira. Aliás, estamos a iniciar as celebrações dos 80 anos desse evento, que vão ter o seu ponto principal no próximo mês de outubro, em que haverá aqui também em Angra algumas conferências e algumas ações sobre essa matéria. E depois toda a história que tem a ver com a aviação militar, com o Campo da Achada, que foi um campo pioneiro a nível dos Açores do ponto de vista da aviação terrestre, ou seja, aviões que aterraram em terra, porque os primeiros que por cá passaram eram hidroaviões, aterravam aí no mar, mas temos também essa história que há que contar e há que também trazer para a primeira linha dos conhecimentos, porque muita gente vive nesta ilha e não sabe que existia um outro, não lhe vou chamar aeroporto, mas um outro aeródromo, e que existiu uma história importante também ligada a ele. Depois temos também um cemitério de guerra da Segunda Guerra Mundial, ali nos arredores da Praia da Vitória, que também merece ser mais divulgado e mais conhecido. Portanto, a nossa ilha tem, no que respeita à história militar, esqueci-me dos bunkers lá na Serra do Cume, tem muito que contar e tem de facto uma história grande e cheia de eventos. Se quisermos recuar, a Batalha da Salga, o desembarque do porto da Baía das Mós, tudo isso são eventos grandes que têm história e que deveriam ser mais conhecidos e divulgados. Portanto, este colóquio teve esse objetivo e creio que foi um sucesso desse ponto de vista. Presidente, pegando em duas coisas que disse, a primeira tem a ver com a recuperação de alguns fortes. Por exemplo, se no caso, por exemplo, estou-me a lembrar dos Biscoitos ali perto do Porto, há um que está bem conservado. Pronto, até pode ser mais fácil preservar, mas por exemplo em São Sebastião é mais difícil porque está mesmo sobre a encosta. Mas as coisas podem-se resolver, é preciso haver investimento e particularmente é preciso haver uma questão que em alguns fortes está clarificada, a Câmara de Angra dona de alguns, outros não têm neste momento proprietário definido e é preciso clarificar essa matéria, isso é matéria que devia incorporar o património da região. Portanto, é preciso resolver questões que têm a ver com a propriedade, mas particularmente questões que têm a ver com a preservação. E o investimento que é preciso fazer nos fortes, porque estamos a falar, a maior parte deles são estruturas relativamente modestas em pedra seca, nós estamos a falar de milhões, estamos a falar de algum investimento, mas é preciso fazê-lo. E nós temos muitos fortes que estão em perfeito abandono e que, se nada for feito, em pouco tempo
nada restará deles, até porque o mar tem vindo a subir e está cada vez mais agressivo, portanto é preciso fazer esse trabalho. O caso dos biscoitos é um bom exemplo daquilo que pode ser feito não apenas com o forte, mas também com um conjunto de trincheiras e de defesas de ninhos de metralhadoras que foram feitas na Segunda Guerra Mundial e que estão bem preservados e bem mantidos. Portanto, o caso dos biscoitos é um bom exemplo daquilo que pode e deve ser feito em outras zonas da ilha, onde também existe património desta natureza que está, na sua maior parte, em perfeito abandono. Presidente, outra das coisas que referiu tem a ver com a, eu diria, desvalorização do público da ilha sobre algum desse património. Realmente é preciso chamar turismo militar para que as pessoas o que acontece, realmente não o que é, têm. eu não daria desvalorização, o que acontece é a falta de autoconhecimento. Nós, infelizmente, temos uma história que ficou muito marcada pelo Estado Novo, em que a história do Estado Novo era uma história simplificada de santos e heróis, em que interessavam algumas figuras nacionais e que se tentava a todo o custo apagar questões locais, particularmente umas que nos deveriam ser muito caras, que têm a ver com a história do liberalismo, que foi basicamente banida do ensino e de tudo. E, portanto, nós temos um muito fraco conhecimento de história local e as nossas escolas, infelizmente, continuam a não ter o papel que deveriam ter nesta matéria, até porque também muitos dos nossos professores depois foram ensinados no sistema anterior ou foram ensinados num sistema que não preza a história local. Portanto, nós precisamos urgentemente continuar este esforço e aprofundar este esforço de divulgar aquilo que aconteceu na nossa própria ilha e de alguma maneira, trazer para a ribalta coisas que estão esquecidas, porque na verdade ninguém ama aquilo que não conhece e se nós queremos mesmo gostar da nossa própria terra, temos que aumentar o nosso grau de autoconhecimento. A Câmara de Angra tem vindo a fazer um grande esforço nesse sentido, com as conferências, com as temáticas das São Joaninas, enfim, em todos os veículos que nós conseguimos fazer chegar à opinião pública partes da nossa história, temos vindo a fazer esse esforço. Mas é um esforço que tem que ser continuado para apagar o esforço de apagamento que gerações anteriores fizeram. Portanto, há aqui uma reposição da história local na consciência coletiva que precisa ser feita. Sem isso, as pessoas não percebem as coisas, porque, para quem não conhecer, a maior parte dos fortes à beira-mar são as paredes caídas que lá estão, cheias de silvas e, portanto, ou seja, não tem nenhum significado e, portanto, é preciso trazer o significado às coisas e, particularmente, é preciso acabar com uma visão que nós às vezes temos de menorização de nós próprios. As pessoas às vezes pensam que isto é uma terra pequena, em que nada aconteceu, em que nada de especial existe e, portanto, não há nada que saber. Na verdade, nós estamos sentados numa das terras que tem, a nível global, mais história e mais património e nós precisamos de o conhecer para o podermos devidamente valorizar. A verdade é que as várias entidades que estiveram na apresentação do colóquio destacaram isso mesmo e muitas delas são só pessoas que visitaram e que simplesmente se apaixonam pela nossa história. Nem por acaso, de 12 a 15 de outubro, Angra recebe a Bienal Ibérica de Património Cultural. Este também é um evento Este é um evento também, importante. Este é um evento importante, um evento de relevância internacional e é mais uma forma de Angra se posicionar na ribalta destas questões. Nesse caso, é um evento que é conjuntamente organizado com o Governo Regional dos Açores, portanto é um evento que tem também um envolvimento da região, e ainda bem que assim é, porque nós precisamos cada vez mais de nos envolver a todos nestas questões, quer no que diz respeito ao património, mas particularmente no que diz respeito à promoção externa da ilha. Essa é uma das preocupações que a Câmara Municipal tem tido e temos vindo a ter uma excelente colaboração com a Câmara do Comércio no sentido de divulgarmos a ilha, mas falta mais, é preciso fazer muito mais e aí a responsabilidade da região não pode ser de maneira nenhuma deixada de fora e, portanto, é bom que haja eventos como este que vai ser realizado, que é feito com o patrocínio do Governo Regional e com a presença e com o envolvimento do Governo Regional e, portanto, nós esperamos que mais eventos destes aconteçam para contrariar esta tendência de abandono das questões da cultura e das questões que têm a ver com a promoção que, infelizmente, tem vindo a acontecer. Nós precisamos de uma maior proatividade também da região nestas matérias. Este é mais um evento que está inserido nos 40 anos de Angra Património. É verdade, nós temos vindo ao longo deste ano a realizar um ciclo de conferência, um ciclo de eventos sobre o património mundial. Tivemos umas São Joaninas com muito sucesso com essa temática e que ajudaram bastante a trazer também para o conhecimento público e para a ribalta esse aspecto. Portanto, foi mais uma forma de nós também melhorarmos o autoconhecimento das pessoas sobre a sua própria terra, mas a verdade é que estes 40 anos não se esgotam nisto, eles são também
um momento de dar um novo impulso às questões de recuperação do património. E é preciso não esquecer o investimento que neste momento está a ser feito em edifícios que são simbólicos, são icónicos para a nossa cidade. É o caso da Igreja das Concessionistas, ali junto aos semáforos ao pé do Hospital Velho, que neste momento a parte da igreja está basicamente quase concluída. É o caso também da Igreja de Santo Antônio dos Capuz, Livramento, que também está quase recuperado, e um trabalho que é menos visível, mas também já começa a ser visível, que está a ser feito na Igreja de São João Batista, aqui no Castelo, que também estava muito degradada e que está a sofrer uma obra de restauro de grande envergadura. Claro que ainda falta, ou seja, falta sempre, e para mim é uma das grandes preocupações nesta altura, a questão dos 2 claustros, o claustro do convento das Concessionistas, porque não faz sentido termos uma igreja toda bem arranjada e espetacularmente reconstruída, encostada a um montão de ruínas que está para lá à espera de uma solução, e portanto é importante também fazer isso, e o mesmo acontece com o convento de Santo Antônio dos Capuz, Livramento, em que a igreja está neste momento já numa fase avançada de recuperação, mas o que resta do claustro está para lá num montão de ruínas. E era importante que, da parte, porque isto foi feito um acordo com o Governo Regional nesta matéria, em que a Câmara assumiu as igrejas e o Governo nos claustros, é bom que a outra parte também avance, de forma que não fiquemos com uma igreja reconstruída pegada com um montão de ruínas que de alguma maneira menoriza o esforço que foi feito no outro lado. E aí há uns semanas atrás, os senhores deputados que apoiam o Governo fizeram uma conferência de imprensa com um conjunto de ideias para a Angra. Infelizmente nenhuma delas era cumprir aquilo que já foi prometido pelo seu Governo, que é reconstruir estes claustros, e portanto fica aqui o meu lembrete, antes de virem com ideias novas, cumpram as antigas, que elas continuam a ser muito relevantes e bastante mais prioritárias que algumas daquelas que foram ali apresentadas. Portanto, esta é uma questão que, do ponto de vista do património e do ponto de vista dos 40 anos da cidade como sítio Unesco, é extremamente importante, porque uma das obrigações é continuarmos a construir património, continuarmos a recuperar o património. Ser uma zona classificada não é pôr umas bolinhas de naftalina em cima do bem e dizer, bom, está muito bem preservadinho, não. Há que investir, há que continuar a criar património e, particularmente, há que resolver os problemas que ainda existem. E do sismo de 1980, que já são poucos, felizmente, mas ainda temos estes 2 grandes edifícios a precisar de investimento e a precisar seriamente de investimento, sob pena de não estarmos a cumprir também os objetivos da própria classificação 40 anos depois. Pelo menos daquilo que o Rádio Clube conseguiu perceber com as Sanjoaninas, é que algumas pessoas também estão mais sensíveis nessa matéria, e estes 40 anos vieram realmente despoltar aqui algumas mentes que ficaram mais sensíveis ao património. Que em todas as edições das Sanjoaninas temos procurado sempre escolher um evento ou uma figura, algo de relevante para a nossa história coletiva, exatamente com esse objetivo. E a verdade é que as Sanjoaninas mexem com dezenas de milhares de pessoas, e claro que nessas dezenas de milhares de pessoas, se alguns milhares ficarem com esta ideia, pois é muito bom para nós, e é na continuação desse esforço que também para o ano que vem escolhemos um tema que também é extraordinariamente relevante para a nossa história, que é os 50 anos de 25 de Abril, e depois todas as transformações que a partir daí aconteceram, incluindo a própria criação do regime autonómico e tudo o que daí resultou. Portanto, as Sanjoaninas também têm esse outro efeito, não são apenas divertimento, são obviamente divertimento e convívio, mas também são uma oportunidade de cultura e uma oportunidade de nós trazermos até junto da grande multidão bocadinhos da nossa história que é preciso chamar a atenção para. Presidente, relacionando aqui a cultura com o turismo, Angra City Pass está pronto para ser terceira City Pass ou terceira Island Pass? Pois, o grande problema do Angra City Pass é o problema da coordenação entre instituições e a desigualdade que existe entre as disponibilidades de cada uma das instituições. Tem sido um programa difícil e aí a Câmara de Comércio tem tido um grande empenhamento e felizmente que o tem feito. Aliás, salvou da extinção este ano com o esforço que a Câmara de Comércio fez e particularmente o seu Presidente, porque não é fácil manter este tipo de programas. E não é fácil porque aquilo que se exige é uma grande coordenação entre instituições que são totalmente autónomas entre si e, portanto, criar um passe que vale em todas e, particularmente, criar um mecanismo de distribuição de receitas que seja depois compensador. É um grande desafio e nós ainda em Angra não o conseguimos atingir plenamente,
mas obviamente que muito ajudaria se este programa fosse estendido à ilha toda, porque a ilha, do ponto de vista turístico, é um único produto e, portanto, seria interessante nós termos um terceira peça em que todos os museus e outros lugares visitáveis na Ilha Terceira se pudessem incluir, quer aqueles que estão sempre abertos ao público, porque ele funciona, o próprio cartão funciona como um lembrete, ou seja, a pessoa depois de ter o cartão fica com a lista dos sítios e naturalmente terá curiosidade em vê-los e, portanto, o próprio cartão também é uma forma de promoção de alguns sítios. E depois aqueles que têm visitação paga, criar um mecanismo justo de repartição das receitas. Só quando nós conseguirmos fazer aquilo que algumas cidades europeias já conseguiram fazer, que é colocar todos na lista, só aí é que teremos um cartão funcional. Nesta altura temos um semi-cartão, mas pronto, é um passo a caminho de um objetivo que ainda não está a nascer, mas ainda tem que dar uns tantos passos até atingir aquela maioridade que nós queremos que o passo tenha. Presidente, iniciam-se hoje e decorrem até o próximo dia 25 as comemorações do Dia do Regimento de Guarnição número 1, algo que também marca aqui a importância. E mais uma vez é algo que também vai entroncar na nossa história, portanto o Dia do Regimento é também o dia do aniversário da Batalha da Salga e portanto é uma forma de nós ligarmos aqui vários elementos. É o Dia de Santana, portanto que também é o dia maior da Vila de São Sebastião e do antigo Concelho de São Sebastião, que também é uma história que as pessoas às vezes também esquecem, que nós já tivemos mais um concelho, e portanto este dia é um dia que tem este triplo significado, é o dia da batalha, é o dia de Santana, e é também e até porque a batalha aconteceu também em São Sebastião, preciso não esquecer isso, e é também o dia em que o regimento comemora o seu dia. O regimento é simplesmente uma das unidades do Exército Português mais antigas em funcionamento contínuo. Está aqui no castelo de São João Batista, desde os tempos em que ele era o castelo de São Filipe, e portanto estamos aqui com um regimento que já passou os 3 séculos e meio de vida e que continua forte e continua a ser uma parte ativa do Exército Português, e portanto é com muito orgulho e com muita honra que nós também vamos receber essas comemorações na Praça Velha, e o trazê-la para a Praça Velha também uma forma de nós aproximarmos esta entidade militar que é fundamental para a nossa cidade. De vez em quando há quem se esqueça disso e julgue que ficaríamos melhor se o castelo não tivesse militares. Um dia que ele não tiver militares, depois teremos uma grande crise, em ruína. Teremos um grande problema ali. Portanto, para nós é extremamente importante a presença do Exército aqui e é extremamente importante nós termos esta ligação, que é uma ligação histórica profunda. Aliás, a cidade e o seu regimento sempre viveram de braço dado como peças complementares, ou seja, um não existe sem o outro, e portanto é fundamental nós também celebrarmos isso. Daí a presença, mais uma vez, do Exército na Praça Velha, e espero que haja participação popular e que as pessoas venham ver, venham assistir, venham participar, porque esta celebração também é uma celebração da ilha, porque nós estamos simultaneamente também a celebrar um dos momentos mais gloriosos e mais honrosos do povo terceirense, que foi a sua capacidade de resistir ao mais poderoso exército daquele tempo, quando conseguiram ganhar a Batalha da Salga. E por isso é importante que as pessoas sintam isto e sintam que estas celebrações são também celebrações suas e que elas também são parte delas, e portanto fica aqui o meu convite para que venham até à Praça Velha, porque vale a pena vir, e é sempre um momento de convívio com os nossos militares e com o nosso exército, e uma forma também de nós nos sentirmos parte desta comunidade, porque nós, e basta olhar para aquilo que infelizmente está a acontecer neste momento na Ucrânia e aquilo que tem acontecido um pouco por todo o mundo, temos que perceber que sem termos umas forças armadas que sejam garantes da nossa liberdade e da nossa segurança, as coisas nestas ilhas podem levar uma volta para o mal, e portanto é fundamental que todos percebamos esta importância e que nos cheguemos também, cada um dentro dos nossos meios de vida, nos aproximemos uns dos outros e particularmente nos aproximemos de um regimento que é parte da nossa história. Claro. Presidente, esta semana também se comemora o Dia dos Avós, 26 de julho. Alguns deles certamente também tiveram no regimento de guarnição número 1. E neste caso é uma classe na qual eu também honrosamente me incluo. Felizmente. Já agora destacar não só o Dia dos Avós, já que a gente pode fazer aqui um destaque geral. O Jardim, durante o verão, tem recebido não só este Dia dos Avós, mas também cinema, música, teatro. Isto também é promover nós temos vindo também a trazer o Jardim um pouco mais para a ribalta da nossa atividade. Primeiro porque é um espaço maravilhoso, é um dos melhores jardins
que eu conheço para esse Está mundo muito bem abaixo. arranjado. Está muito bem arranjado e é um jardim que tem vindo a ser muito valorizado. É preciso não esquecer que recentemente o jardim quase dobrou de tamanho com a inclusão da zona de Teles Palhinha, que é aquele passeio, e toda aquela zona para o lado norte do jardim. Também foi agora bastante valorizado com a criação de um espaço que é pioneiro nos Açores, que é um espaço Para os pais dedicado aos para os bebés. para os pais e para as mães, em que tem um espaço para a amamentação, portanto para as mulheres que estão a amamentar poderem ter um lugar em que, estando no jardim, podem amamentar os seus filhos com discrição e com segurança, e um espaço para quem precisar de mudar de fraldas ou de alguma maneira fazer alguma operação de higiene a crianças pequenas, também tem ali o seu espaço. Portanto, o jardim ficou também, desse ponto de vista, muito valorizado, para além de se ter aproveitado a oportunidade para colocar à vista de todos um pequenino tesouro que nós tínhamos escondido nas oficinas da Câmara, que é um conjunto de azulejos de Nuno da Câmara Pereira, portanto um artista de referência, que tinham sido adquiridos pela Câmara há muitos anos e que estavam de alguma maneira esquecidos. Portanto, aproveitou-se para usar aquele espaço também para colocar um painel que tem um grande valor estético e um grande valor artístico, e portanto fica aqui o meu convite, mesmo que não esteja a amamentar nem que precise de mudar a fralda, Visite. vale a pena visitar o jardim e olhar para o novo espaço e perceber que o jardim é de facto um lugar excepcional da nossa cidade e da nossa ilha e que está ali aberto para todos, para a fruição de todos. Realmente envolver não só aqui as pessoas com mais idade, os mais novos, que os cinemas, o teatro, a música, se calhar para os mais pequenos, é realmente envolver, é mostrar que todos podem é uma visitar o tentativa nosso jardim e há espaço para todos. de chamar ao jardim todos os grupos sociais, todos os grupos etários, e tentar mostrar um jardim que de facto tem uma enorme beleza e que está super bem arranjado, com novos espaços. De vez em quando nós esquecemos que também foi incluído no jardim o moinho do Beco das Alcaçarias, que também agora também já é parte daquela estrutura, foi reconstruído pela Câmara, e depois temos aquela parte nova do jardim, que é um espaço mais de contemplação, que as pessoas podem sentar ali, olhar para a cidade, olhar para o jardim. Portanto, o jardim tem novos espaços que há alguns de nós que ainda não visitamos, portanto vale a pena aproveitar este verão, quando tiverem um bocadinho assim ao fim do dia, vão até o jardim, porque vale a pena. E tem muita cor para ver, portanto realmente muita cor e muita beleza, também isso. E agora também tem música e outros espetáculos, portanto tem muita coisa para ver no jardim. Presidente, virando aqui um pouco o disco, permita-me a expressão, Terinov, 3 anos depois, está esgotado. Portanto, O que é extraordinariamente bom, ou que é bom para a ilha e de uma forma geral. O Terinova foi uma daquelas operações de grande sucesso porque recuperou uma parte. Há bocadinho, quando falávamos do património militar, cá está mais exatamente. Recuperou uma parte do nosso património militar. Já foi um bocadinho de tudo também. Que estava ali ao abandono. Aquilo foi um hospital militar com um grande peso e que teve um papel fundamental durante o período da Guerra Colonial, como lugar de recuperação de feridos graves e politraumatizados da guerra. E é um lugar que hoje alberga um conjunto de empresas e instituições que são um exemplo daquilo que pode ser feito nesta ilha. Nós cada vez mais temos que olhar para a nossa economia como algo que tem que ser diversificado. Nós não precisamos ficar apenas com os laticínios, embora eles continuem a ser importantes, nem podemos ficar apenas com o turismo, embora ele seja importante. Nós precisamos diversificar e uma das formas que nós temos, e é a mais importante delas, de contrariar os problemas da demografia, ou seja, da perda de população, é criar emprego que atraia gente jovem que queira aqui fazer a sua vida e, obviamente, que venha contribuir para a estabilidade demográfica da nossa ilha. E o Terinova é exatamente isso, é um caso de enorme sucesso e 3 anos depois da inauguração, porque ele já estava a funcionar antes, ou seja, esta é uma história que já tem raízes um bocado mais profundas, mostra-se que o esforço que na altura a Câmara e o Governo fizeram no sentido de recuperar aquele espaço foi um esforço bem empregue. E hoje nós temos aqui um polo de desenvolvimento da Ilha Terceira que começa a dar sinais de poder vir a ser um sítio, inclusive, de liderança a nível global, como aliás já se sentiu a quando da Glex, em que um conjunto de instituições de grande relevo a nível planetário ligados à ciência e à investigação mostraram interesse em também estabelecer laços mais estreitos com esta instituição. Portanto, esperemos que esses contactos e essas intenções também venham a dar resultado e particularmente esperemos que se cumpra aquilo que está prometido, que é rapidamente construir mais um módulo ali, porque o espaço foi deixado
logo à partida foi reservado espaço para isso, portanto naquele espaço que está por detrás, naquilo que eram os antigos campos de experimentação da Universidade dos Açores, se venha a construir ali mais um módulo, porque ele neste momento é muito preciso, porque já temos muitas empresas que gostariam de se instalar aqui e só não o fazem porque não temos espaço disponível. Também nesse contexto a Câmara está a tentar dar o seu contributo, criando mais um centro empresarial que estará também ligado a esta colaboração com a Startup Angra, transformando aquilo que eram as antigas oficinas dos serviços municipalizados, ali ao pé da antiga Central da EDA, ao pé da EDA, nas avenidas, num centro empresarial que está neste momento a ser preparado e a ser transformado em espaços seccionáveis, de forma a podermos instalar ali mais empresas, porque neste momento a procura é muito grande para este tipo de espaço e isso é fundamental para o crescimento económico da nossa ilha. Não há, digamos que, desculpa para não instalar a empresa, pelo menos no Conselho de Angra. Nós estamos a fazer todos os possíveis para que isso corra bem, quer no que diz respeito a este tipo de iniciativas, que são mais urbanas, quer também no que diz respeito a outras que necessitam mais espaço. Nesta altura já foi adjudicada a construção da estrada que vai criar mais cerca de 40 lotes na zona industrial. E, portanto, esperamos que até ao fim do ano tenhamos construído o caminho central, que depois serve de distribuição. Para quem não está a ver onde é que é, a ligação ao longo de um dos lados do aterro até ao lugar onde está a ser construída a nova fábrica de laticínio, que neste momento já está numa fase muito avançada de construção, prolongando até um chafariz num lugar chamado Poejo, que fica ali por trás da Ribeirinha. Portanto, isto vai permitir também a criação no Concelho de Angra de mais espaço para investimento industrial, também porque nesta altura a procura é muito grande e nós também já temos grandes restrições no atual parque industrial. Presidente, para terminar, 2 temas que estão relacionados com a via pública. O primeiro tem a ver com a Vinha Brava. O Governo anunciou, eu diria, com todo o respeito, finalmente a manutenção daquele circuito. Substituir o triângulo por uma rotunda, pavimentar, é o aceitável para aquela zona? Eu creio que sim, é preciso fazer essa intervenção. Esta intenção de investimento já leva muitos e muitos anos. Começou com o governo anterior, que fez um projeto, agora está a ser feito outro projeto, ou está a ser complementado. Esperemos que assim seja e esperemos que haja de facto investimento ali, já que infelizmente o investimento em vias na Ilha Terceira não tem sido aquele que nós gostaríamos que fosse, quer da parte do governo, quer também da parte das câmaras, e nós aqui não vale a pena tirar pedras quando se tem telhados de vidro, e portanto nós Câmara de Angra, também temos que investir mais. Estamos a investir neste momento numa obra relativamente grande ali nas Bicas, em que as coisas estão a decorrer. Temos mais 2 lançadas, uma delas este caminho lá na nova zona industrial, que também é uma grande obra, é uma obra de milhões. E estamos a fazer, neste momento, a lançar o concurso para as Canadinhas e para uns espaços e para a ligação chamada Caminho de Cima, entre as 12 Ribeiras e São Bartolomeu, no sentido de também recuperarmos os caminhos que estão muito mau estado. Mas a verdade é que nós estamos com muitos maus pavimentos. A Câmara também está a fazer um grande investimento na substituição de coisas que a própria Câmara fez mal, que é quando há aquelas intervenções porque há rupturas de água, depois tapa-se com asfalto a frio e aquilo fica para ali uma porcaria. Muitas vezes abre o buraco. E nós nesta altura estamos a substituir, e mesmo nas estradas que não são da Câmara, estamos incluindo nas estradas regionais, mas em buracos que são responsabilidade da Câmara, é substituir isso. Quem passar já pelos altares e pelo raminho, e agora na Serreta, já vai ver uma forma diferente e muito mais cuidada de resolver estes assuntos, e portanto fizemos um contrato com uma empresa da especialidade para vir fazer uma remendagem correta e o arrancar daqueles rolhões que estão lá na estrada, e isso vai melhorar bastante a qualidade da via. E eu volto a repetir, mesmo nas vias regionais, porque obviamente os buracos foram feitos por serviços da Câmara e, portanto, nós reconhecemos que também aí contribuímos para a degradação da via. Só que isto não dá para tudo, nós precisamos, na Ilha Terceira, de rapidamente voltar a investir nos pavimentos. Nós tivemos uma paragem muito longa porque no último quadro comunitário não havia dinheiro para isso e, portanto, todas as entidades fizeram, enfim, aqui algum abrandamento à espera que o próximo quadro comunitário tivesse dinheiro. Também não teve. Agora já não há mais possibilidades de esperar e é preciso, nesta altura, investir em força na melhoria dos pavimentos. Até porque cada vez temos mais veículos a circular. E o tempo não perdoa, portanto, os pavimentos degradam-se, e particularmente o problema da abertura de valas
e dos problemas das intervenções no pavimento, que quando acontecem tornam o pavimento muito degradado, porque por mais que se faça não é mais a mesma coisa, e portanto nós também aí desse ponto de vista, ou seja, na questão das valas, na questão das tampas, nós temos uma técnica absolutamente patética de fazer tampas de visitas, ficam abaixo ou acima e vai se afundando e vai partindo do pavimento. Portanto, claramente não sabemos fazer isso e preciso aprender rapidamente com quem sabe a fazer coisas com qualidade e particularmente eliminar tampas. Nós temos uma verdadeira chuva de tampas que mostra a má qualidade dos projetos e, portanto, é preciso também fazer um trabalho de engenharia que não tem sido feito no sentido de não termos, exatamente no sítio em que passa a roda, termos um verdadeiro campo de minas que há sítios em que nós não conseguimos andar 50 metros que não passemos por cima de 2 tampas, o que obviamente não é aceitável, nem é necessário para as infraestruturas que estão enterradas e, portanto, mostra apenas mau planeamento e mau trabalho. Portanto, temos que corrigir tudo isto e para melhorarmos a qualidade das nossas vias, e esse é um esforço que tem que ser feito quer pelo Governo Regional, que tem muito que o fazer, mas também pelas 2 câmaras, porque na verdade as nossas redes estão más, e depois temos uma outra rede que as pessoas realmente não veem, mas que está péssima, que é a rede agrícola. Ou seja, quando nós saímos dos caminhos mais frequentados e entramos nas zonas de acesso a pastagens e de acesso a terrenos agrícolas, nós chegamos a lugares em que o meu carrinho já não passa. E, portanto, é preciso mesmo investir também nesse setor. Presidente, substituir o triângulo da Vinha Brava por uma rotunda, se calhar vai mais ao encontro daquilo que são as questões de segurança, faz sentido da mesma forma que faria sentido, já falamos nisso, na Grota do Val. Exatamente, na Grota do Val a intervenção que foi feita não resolveu nada, pelo contrário, criou mais um obstáculo. Portanto, e não estamos a falar de grandes investimentos, portanto, é porque uma rotunda, é preciso que as pessoas percebam, uma rotunda não precisa ser redonda, ela pode ter uma outra qualquer forma, o que é preciso é que a circulação em torno dela se faça no sentido que está convencionado, mas uma rotunda, no limite até quadrada pode ser, portanto não se trata de chegar lá e transformar numa coisa redonda numa coisa que é triangular, trata-se sim de criar condições de circulação em torno desse obstáculo que funcionem como uma rotunda e que deem segurança ao trânsito, portanto é isso que está em causa. E, portanto, eu espero que também o dia da outra rotunda chegue, e mesmo que ela não seja, mesmo que ela continue a ser uma rotunda triangular, mas que circule em torno dela como circula numa rotunda. Desde que traga mais segurança, é isso que nos interessa também como condutores. Presidente, mesmo para terminar, o que é que vão acontecer aos semáforos dali dos bombeiros? Bom, os semáforos dos bombeiros, nós aproveitámos a entrada em funcionamento aqui do terminal rodoviário e, portanto, o desaparecimento do grande volume de autocarros que passava naquela zona, porque a principal razão da existência daqueles semáforos era garantir a passagem dos autocarros, porque era o ponto crítico daquela. Como os autocarros desapareceram, resolveu-se fazer a experiência de manter o semáforo desligado, e a verdade é que o trânsito tem vindo a funcionar bastante melhor. Claro que alguns vão dizer que funciona melhor porque os autocarros não estão lá, provavelmente também por causa disso, mas a verdade é que o semáforo também não estava a ajudar e, portanto, eu creio que o desaparecimento dos autocarros permitiu a eliminação do semáforo e o conjunto destes 2 factos provavelmente permitirá uma melhor circulação naquela zona. Ainda não é perfeito, ainda continua a haver restrições na entrada leste da cidade, portanto, neste momento é um dos pontos críticos do trânsito, mas a verdade é que o desligar do semáforo contribuiu para melhorar as coisas. Se vier a confirmar isto, portanto, ainda continuamos a observar o que ali se passa, o semáforo será desmontado e será aproveitado noutras zonas, porque temos lugares que precisam de semáforos. Até porque vem aí depois a época escolar e também aí deve merecer outro tipo de... Depois, nós desligamos ainda durante a época escolar e para ver como é que funcionava. Agora estamos a ver como é que funciona durante o verão, agora está a funcionar bastante melhor e vamos aguentar mais um bocadinho no início do próximo ano letivo. E depois veremos se ligamos o semáforo de volta ou se o desmontamos de vez. Portanto, é isto que está a acontecer ali. Não é uma avaria persistente, é mesmo uma experiência de trânsito. Presidente, para terminarmos este programa assim de uma forma mais, diria, ligeira, hoje é Dia Mundial do Cérebro. Quer deixar aí alguma mensagem ao cérebro? Nós aqui claramente estamos a precisar de usar melhor os nossos cérebros e, portanto, neste dia vamos fazer alguma atividade cerebral e aproveitar para pensar um bocadinho. Há muito aí quem esteja a precisar realmente de fazer um bocadinho de massa cinzenta e dar um bocadinho mais de atenção ao dito cujo. Presidente, foi um gosto enorme tê-lo aqui no Rádio Clube de Angra. Conta assim que nos ouve. Continuação de um bom sábado e de um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.